Olá, vocês. Hoje nós vamos conversar sobre o iluminismo, nosso conteúdo aí, certo? E nós vamos falar sobre o século XVIII, conhecido como século das luzes. O século em que houve todo esse movimento intelectual que ficou conhecido como iluminismo, que reuniu filósofos pensadores do período que se voltaram para a valorização do conhecimento, ou seja, esses pensadores iluministas defendiam a ideia de que a sociedade precisava ser esclarecida, ser iluminada, né, a partir do momento em que ela passa a desenvolver aí a razão, o pensamento racional. Então, daí o século das luzes, como ficou conhecido o século XVIII, fazer essa referência a esse movimento intelectual que defendia a ideia de que eles irão trazer à luz novos conhecimentos, iluminando a sociedade. Entre as principais ideias iluministas está a valorização do pensamento racional, a crítica ao poder dos reis absolutistas. Eles condenavam alguns elementos das religiões, principalmente porque a igreja na época tinha um poder de interferência na vida das pessoas muito grande, e os pensadores iluministas teciam críticas a essa interferência, já que eles defendiam a liberdade de expressão, a necessidade do esclarecimento da sociedade. Entre os principais filósofos iluministas estão Voltaire, Montesquieu, Diderot e Rousseau. Aqui tem algumas das principais ideias defendidas por esses iluministas. Voltaire, que foi um importante pensador do século XVIII, ele vai elaborar uma obra chamada Cartas Inglesas ou Cartas Filosóficas. Ele vai ser um importante crítico à igreja. Ele vai tecer sérias críticas à igreja, a partir do momento em que ele tem como base do seu pensamento a liberdade de expressão. E também vai ser um forte crítico ao regime absolutista, algo que todos esses pensadores criticavam, o poder exclusivamente nas mãos de uma única pessoa. Montesquieu vai ser um filósofo também do século XVIII. Ele constrói uma obra importantíssima chamada O Espírito das Leis, e ele vai defender a necessidade de separação entre religião e política. Ele não vê a religião e a política como um elemento que deveriam estar muito juntos, cada um ocupando seu espaço. Essa era a sua crença. Ele vai defender a ideia de que o poder não deveria estar nas mãos de uma única pessoa, daí a divisão dos poderes entre poder legislativo, executivo e judiciário. Diderot vai ser um professor e tradutor do século XVIII, que juntamente com uma outra figura importante da época, D'Alembert, vai organizar a Enciclopédia, um livro que vai reunir a diversidade de conhecimentos existentes na época. E esses dois pensadores não vão construir isso sozinhos, eles vão ter o apoio de outros pensadores da época também, porque a enciclopédia vai ser um importante livro, uma importante produção intelectual do século XVIII. Rousseau vai ser também um importante filósofo do século XVIII, ele era músico e publicou uma obra chamada O Contrato Social. Ele defendia a ideia de que para que os cidadãos pudessem garantir sua liberdade, deveriam abrir mão de seus direitos individuais em favor da comunidade. Ele acreditava que todo poder tinha origem no povo e somente seria legítimo se exercido em seu nome. Então, a ideia do pensar coletivamente, isso vai ser algo importantíssimo. Outro elemento importante que vai ter uma influência muito grande no século XVIII acontece no final do século XVII, que é o desenvolvimento do método científico, onde a gente vai ter aí o que? A natureza sendo observada nos seus mínimos detalhes. Então, a gente vai perceber que essa revolução científica do século XVII vai ser extremamente importante, porque a gente vai ter aí a construção do método científico e esse olhar detalhado para a natureza. Os pensadores dessa época são Francis Bacon, René Descartes e Galileu Galilei. Francis Bacon, ele vai defender a fundação de uma nova ciência, ele vai tecer sérias críticas aos preconceitos relacionados à ideia da tradição e vai defender também a ideia da importância do controle da natureza. O René Descartes ele vai ser
uma pessoa importante nesse período, porque ele vai ser considerado o fundador da filosofia moderna. Em sua obra Discurso do Método, ele constrói toda a estrutura metodológica, né, desse método científico, desse campo importante, né, que vai se desenvolver a partir do final do século XVII, e ele vai ver a dúvida investigativa enquanto método construindo o pensamento racionalista. Daí nós temos uma frase importante de René Descartes, que é penso, logo existo. Galileu Galilei também vai ser um importante pensador ligado ao desenvolvimento do método científico. Ele foi astrônomo, científico e músico, e foi o pioneiro da física experimental. No que diz respeito à relação entre iluminismo e religião, nós temos aí uma séria crítica com relação aos pensadores iluministas que questionam o poder absoluto que a Igreja tem sobre a forma de pensar também das pessoas do século XVIII, perdão, e também a disseminação de superstição, fanatismo e intolerância religiosa, que era algo muito comum dentro da Igreja, e isso vai ser um foco de crítica por parte dos pensadores iluministas. Eles vão defender a liberdade de pensamento e de opinião, e aí, nesse momento, nós vamos ter aí um conflito com o clero, já que eles defendiam que o poder político deveria se separar, né, da Igreja e não andar muito junto, como era comum. Um dos grandes críticos dessa relação do poder político com a religião vai ser Voltaire, onde ele culpava a religião pelos males da sociedade francesa. Ele vai defender que a razão deveria substituir a superstição cristã e condenava a intolerância da Igreja. Quando a gente fala dessa crítica dos pensadores iluministas à religião, é importante ressaltar que isso não quer dizer que eles não acreditassem numa força divina. Alguns deles tinham essa crença. O iluminismo e a política, a gente vai ter aí o absolutismo como o ponto principal de crítica dos pensadores iluministas. Eles vão contestar esse poder absoluto nas mãos dos reis e, principalmente, esse direito divino. Né? Condenavam os privilégios da nobreza e do clero e o excesso de poder que esses governantes absolutistas possuíam era algo que os iluministas questionavam muito. Eles defendiam a presença de uma constituição. Dois importantes pensadores iluministas destacam aí no campo da política. Montesquieu, que nós já falamos anteriormente, quando ele vai apresentar a proposta da divisão dos três poderes e vai defender que esses três poderes devem ser ocupados por pessoas diferentes, buscando sempre um equilíbrio. Né? E John Locke, que é um filósofo inglês, que vai defender os direitos humanos enquanto direitos naturais, direitos à vida, à liberdade e à propriedade. Né? Então, o poder de governar estava relacionado a uma maioria. E um ponto importante que ele vai defender é o respeito às leis. No campo da economia, os pensadores iluministas vão criticar o mercantilismo, essa interferência do Estado, esse controle que o Estado vai ter nas atividades econômicas, né, vai ser a foco de crítica dos iluministas. Né? Eles questionam essas práticas, né, questionavam que a riqueza de uma nação estava centrada no poder absoluto aí de quantidade de metais preciosos, o ouro, a prata. Eles defendiam que a riqueza de um Estado deveria estar relacionada à qualidade de bens à disposição dos cidadãos e que o Estado deveria apenas administrar a nação, garantindo o desenvolvimento da sociedade. A economia não deveria ter essa interferência tão forte do Estado. Outra coisa importante quando a gente fala do século XVIII e desse período iluminista, nesse período do iluminismo, esse século das luzes, está relacionada à figura dos déspotas esclarecidos. Né? Com esses ideais iluministas se espalhando por toda a Europa, alguns déspotas esclarecidos, alguns governantes absolutistas vão misturar entre suas práticas absolutistas com ideais iluministas. E eles vão ser chamados de déspotas esclarecidos, porque eles continuam tendo o poder absoluto, eles continuam desenvolvendo um governo absolutista, porém, eles vão abrir espaço para eles vão aceitar alguns ideais iluministas. E aí nós vamos ver alguns governantes abolindo a servidão, combate à corrupção e aos privilégios da nobreza e do clero,
e o incentivo também à questão econômica local e à educação. 4 importantes déspotas esclarecidos do século XVIII. Frederico II da Áustria, Catarina II da Prússia, José II da Germânia e o Marquês de Pombal de Portugal. O que esses déspotas têm em comum? Eles investiram na educação, eles fundaram escolas, eles aboliram a servidão, eles concederam liberdade de culto, alguns limitaram aí o poder da igreja. Então, a gente vai perceber que algumas ações foram comuns dentro do governo desses déspotas esclarecidos. Quais são os impactos desses ideais iluministas, né, na sociedade da época e que nós podemos destacar como sendo algo que chega até os dias atuais? Primeiro, o culto à ciência com a valorização dos ideais de progresso e avanço tecnológico, o avanço no campo econômico do pensamento liberal, a livre concorrência e a não intervenção do Estado na economia. Na política, a valorização da forma representativa de governo baseada na vontade popular e essa divisão do poder entre legislativo, executivo e judiciário. Esses ideais iluministas eles vão ser importantes porque eles vão ultrapassar o século XVIII, vão influenciar movimentos importantíssimos politicamente na Europa e no Brasil. Nós vamos ter aí a influência do pensamento iluminista na Revolução Americana, na Revolução Francesa, né, nós vamos ter aí esse pensamento iluminista também influenciando, certo, movimentos revolucionários no Brasil, movimentos políticos importantes receberam essa influência, como o movimento dos Inconfidentes, né? A gente vai ter aí também, enquanto um movimento importante que recebe essas influências desse pensamento iluminista do século XVIII. Então, com isso nós encerramos aqui essas principais características desse movimento iluminista. Qualquer dúvida, envia por e-mail. Lembrem-se de acessar o blog, onde eu estarei colocando alguns textos importantes sobre o período do século XVIII, e façam sua inscrição no canal do YouTube. Até a nossa próxima aula, o nosso próximo bate-papo sobre história.